Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus neste momento por estarmos juntos e darmos início nesta noite a mais um momento com Deus. Que de fato nesta noite cada um de nós sejamos abençoados pelo nosso Deus. Nesse tempo onde passaremos refletindo um pouco sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus deseja falar ao nosso coração nesta noite. Nós estamos transmitindo nas duas plataformas, no Instagram e no Facebook, e eu espero que nesta noite, mais uma vez, o nosso Deus esteja falando ao meu e ao seu coração, ministrando sobre nós a graça dEle, a misericórdia dEle, que de fato nós tenhamos um momento com Deus nesse tempo agora abençoado, onde a palavra de Deus seja pregada, onde Deus fale a cada coração. Dá um abraço aí para a irmã Raquel Jerônimo, lá de Cuiabá, está conosco através do Facebook. Deus abençoe, irmã Raquel, bem-vinda. Um abraço aí a toda a família, em nome de Jesus, aos irmãos aí de Cuiabá, da Isabela. Deus abençoe a todos os irmãos. Meus amados, nós vamos colocar uma canção, e depois, e aí ao longo dessa canção, as pessoas também vão tendo tempo para ir se conectando conosco, tá bom? Então nós vamos ouvir. Separei uma canção que tem a ver com o que nós estamos passando nesse tempo presente, É uma canção do grupo Logos, que tem por título Situações. Nós vivemos hoje situações que muitas vezes querem nos fazer parar ou desistir, mas não podemos parar nem desistir, muito menos retroceder. Ouça essa canção, adora o Senhor juntamente comigo. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida e meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei além
possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesse momento nós vamos orar, né? Nós queremos desde já desejar a todos aqueles que entraram depois do nosso início uma boa noite em nome de Jesus, desejando que a graça do Senhor seja algo constante na vida de cada um dos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês nesta noite e de fato Deus tem nos abençoado. A irmã tá falando do Fluminense dela, né? Olha, não adianta não, sabe? Léo, você que esse seu Fluminense não está com nada, tá bom? Meus irmãos, nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos compartilhar a palavra do Senhor então daqui a pouco e nós vamos então pedir a Deus que fale conosco, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor, ó Deus, esteja falando ao nosso coração nesta hora, que a graça do Senhor seja sobre cada um de nós, teus filhos e filhas, que possamos, ó Deus, nesta noite, poder ouvir, entender, praticar também a palavra do Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nesta hora esteja, ó Deus, falando a cada coração, ministrando, ó Deus, através das Escrituras Sagradas, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. E que de fato, ó Pai, a Tua palavra venha causar um impacto profundo na nossa vida, no nosso viver diário. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que já estão conectados conosco, aqueles que depois vão ouvir, ó Deus, essa transmissão através das mídias sociais, que o Senhor, ó Deus, a todos abençoe. Também abençoe, ó Deus, a cada igreja, a cada líder, pastores e líderes que neste momento também estão transmitindo às suas igrejas. E é claro, ó Deus, que esse alcance muitas vezes é bem maior do que seria com a própria igreja. Por isso nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de poder, ó Deus, falar do Teu Evangelho, falar do Teu amor e poder, ó Deus, ouvir também a palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo isso, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, então nós vamos compartilhar. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia no texto lá do livro de Jó. Eu quero dizer que o texto que vamos compartilhar hoje faz parte de um dos textos do Cada Dia. Tá? O Cada Dia é um livreto, né, devocionário. Esse livreto devocionário ele pertence à editora Luz para o Caminho, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, essas mensagens desse mês são todas voltadas à questão da família e nós vamos procurar trazer algumas delas para os irmãos e essa principalmente achamos muito interessante para podermos realmente trazer aqui para os amados irmãos. E todas essas desse mês foram feitas pelo pastor Hernandes, segundo está lá no site da editora. Tá bom? Hernandes Dias Lopes. Então, nós vamos compartilhar um pouquinho. O texto é o texto de Jó. Tá? O livro de Jó, capítulo 1. Tá bom? Nós vamos ler apenas um versículo. Tá bom? Apenas o versículo 5. Então, nós vamos ler Jó, capítulo 1, versículo 5. Apenas o versículo 5. Eu vou ler aqui, meus irmãos, na versão da Bíblia King James. Tá bom? É uma versão que nesse texto em especial vai trazer uma riqueza de detalhes maior do que a versão revista e atualizada do João Ferreira de Almeida, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio de ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia.
Amém. Que Deus abençoe a leitura da palavra dele nesta hora. Lembrando então que lemos na versão da Bíblia King James, tá bom? Então, meus irmãos, hoje o que nós vamos compartilhar um pouquinho acerca da palavra de Deus é acerca da família. A família sendo lugar de oração. Isso é muito importante no dia de hoje. As nossas famílias, elas precisam ser um lugar de oração. E o texto que nós lemos nos mostra um pouquinho, né, do que Jó fazia todos os momentos, de tempos em tempos, e também todos os dias em oração, mas especialmente depois que os seus filhos participavam de festas. Se você ler os versículos anteriores, você vai observar que os filhos de Jó, eles costumavam fazer banquetes, tá? Ele possuía 7 filhos e 3 filhas. Então, os 7 filhos de Jó, eles faziam festas, banquetes, eles tinham condição financeira muito boa, né? Jó era dono de muitas posses, Jó tinha uma condição econômica muito favorável, Deus o abençoava naquela época sobremaneira, de modo que os seus filhos também tinham, né, em abundância, e os seus filhos faziam então, na casa deles, em forma de rodízio, festas regulares. Então aconteciam os banquetes, né, e eram festas regadas, né, com todo tipo de comida, e na época o que se consumia de bebida, que era o vinho. Então esses banquetes eram realizados nas casas, nas residências dos filhos de Jó. E diz o texto que esses irmãos convidavam as irmãs, as 3 irmãs, para também participarem, para que elas pudessem tomar parte nas festividades. Mas todas as vezes que aconteciam essas festas, Jó, ele ficava com a pulga atrás da orelha, porque, na verdade, seus filhos festejavam e ele ficava preocupado se os seus filhos estariam ou não pecando nessas festas. Porque é comum, irmãos e irmãs, quando seu filho, sua filha sai, né, para algum lugar, você que é cristã, que é crente em Jesus, ficar em casa e ficar preocupado. O que será que o meu filho está fazendo, que a minha filha está fazendo, quais as companhias que eles estão andando nesse momento. Talvez você não tenha a noção do que realmente está acontecendo de maneira geral. Então, por isso que muitos pais, muitas mães e pais, passam às vezes a noite, a madrugada, intercedendo pelos seus filhos e filhas, enquanto estes não chegam de volta para o lar. Então, com Jó não era muito diferente disso. Mas só que a grande diferença é que Jó, ele fazia com que o lar dele fosse de fato um lugar de oração, onde Jó insistia nessa prática e ele ensinava isso para os seus filhos. E isto é muito importante, meus irmãos e irmãs. O nosso lar, ele precisa ser um lugar de oração. Porque é através da oração que nós conectamos aí, né, a nossa vida com o nosso Deus, com o trono de Deus. É através da oração que nós temos a oportunidade de nós falarmos com Deus. Não há outra maneira de você falar com Deus a não ser através da oração. Então é importante demais que na sua casa, dentro do seu lar, seja cultivada a prática da oração, a prática da busca ao Senhor, a prática da súplica, das intercessões. Então isso tudo faz parte da oração. Nós sabemos que dentro da igreja reformada, sobretudo na igreja presbiteriana, a gente aprende, né, que há vários tipos de orações diferentes. E dentre as orações que temos oração, temos a súplica, temos a oração de ação de graças, oração de gratidão, louvor, oração de adoração, a coleta e tantos outros tipos de orações, e que nós precisamos ter a prática dessas orações dentro do nosso dia a dia. E nada melhor do que nós mantermos o hábito de orar, o hábito de buscar ao Senhor. Famílias que têm o hábito de orar são famílias que certamente são mais felizes, mais abençoadas. Com certeza. Por quê? Porque quando nós temos o hábito de orar, nós então teremos o hábito de consultar o Senhor, né, para a realização das nossas atividades, das tarefas que precisamos fazer. Então é muito importante que nós busquemos ao Senhor. E com Jó não era diferente. Observe que é através da oração que a fraqueza humana
e a onipotência, né, do nosso Deus, elas se encontram. Isto é, através da oração você coloca para Deus a sua fragilidade, você demonstra para Deus aquilo que você realmente é, rasga o seu coração para o Senhor, e em contrapartida, através da palavra, Deus vai falar com você, e através, né, da atenção ao seu pedido, ao seu clamor, Deus mostra então o seu poder, a sua onipotência. Então isso é muito importante que nós experimentemos no nosso dia a dia. Famílias que não têm o hábito da oração são famílias fracas espiritualmente. São famílias que de fato passam pelas lutas com muito mais dificuldade do que aquelas outras que buscam o Senhor o tempo todo. Não quer dizer que não são abençoadas de alguma maneira, pelo contrário, Deus abençoa a todos, justos e injustos, mas o fato é que quando você está mais perto de Deus, quando você tem mais intimidade com Deus, obviamente você vai desfrutar muito mais daquilo que Deus tem para oferecer. O exemplo que nós temos, muito comum e conhecido no nosso cotidiano, são a questão das amizades, onde você se relaciona com alguém. Então, aqueles que são mais chegados àquele alguém, certamente goza de mais privilégios, de mais benefícios que aquele amigo pode proporcionar. Enquanto aqueles que até são conhecidos, mas ficam à distância, esses são menos abençoados, não é verdade? Então, é desta forma que funciona também na questão da oração. Então, observe, Jó, ele foi um homem piedoso, né? Todo mundo sabe a história de Jó, um homem piedoso, mas ao mesmo tempo, né, um homem rico, que tinha muitas posses, né, era naquela região o homem mais piedoso que havia, tá certo? Mas ao mesmo tempo mais rico daquela geração. Então, se você ler aqui o que ele possuía, o versículo 3 diz aqui que ele possuía 7.000 ovelhas, olha só, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Talvez se fosse hoje, né, olhando para aqueles países lá do Oriente Médio, talvez fosse um daqueles sheiks, né, do petróleo, alguma coisa assim, né, um homem muito abastado, muito endinheirado, e que, de fato, ao mesmo tempo tinha no seu coração algo de humildade que era produzida pelo próprio Deus no seu coração. Então, o coração de Jó não era altivo porque ele era rico. Muitas pessoas ricas têm a tendência, né, de empinar o nariz no sentido de altivez, né, de arrogância, de presunção, de prepotência, achando que são alguma coisa, quando na verdade nós não somos nada sem a graça do nosso Deus. Então, meus irmãos, Jó era um homem que fazia da sua casa um lugar de oração. Então Jó, ele não se contentava em dar o melhor da terra para os seus filhos. Muitas vezes nós pais, nós até erramos de certo sentido, quando nós pensamos que devemos deixar, criar fortuna, gerar, né, riquezas, para que possamos deixar para os nossos filhos algum legado, achando que o mais importante legado que podemos deixar seja as questões financeiras, as heranças. Só que o maior legado que de fato nós podemos deixar, meus irmãos e irmãs, são de fato uma família que busca, que serve, que adora a Deus com fidelidade, com sabedoria, tá certo? De todo o coração. Então, o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é o exemplo de uma vida que realmente tem intimidade com o Senhor. Então, esse é o maior exemplo, o maior legado que eu e você podemos deixar para os nossos filhos. Então, nós precisamos pensar como está a nossa vida, como está a nossa casa, no que diz respeito a ser um lugar de oração. E aí me lembro que Paulo, certa vez, em uma das suas viagens, ele chegou a um lugar onde ele diz assim, olha, parecia para mim ter um lugar de oração. Parecia que aquele lugar era um lugar de oração. E era justamente naquele lugar que ele se encontrou com Lídia, aquele episódio da vendedora de púrpura. Então, por quê? Porque havia um lugar de oração. Bem, meus irmãos, é muito importante você pensar também naquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Aquela mulher, ela perguntou para Jesus, né, acerca do lugar da verdadeira adoração. E ela questionou isso e Jesus falou, olha, vai chegar um tempo, e vem a hora, e já chegou, em que nem aqui, nem em Jerusalém adorareis ao Pai,
nem neste monte, nem lá. Vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então a nossa vida, ela precisa realmente estar em sintonia com o nosso Deus. Então Jó, ele não apenas falava de Deus para os seus filhos, mas ele, sobretudo, ele falava de seus filhos para Deus. Olha que interessante a diferença. Não só falar de Deus para os filhos, mas falar dos filhos para Deus, isto é, interceder pelos filhos, clamar pelos nossos filhos, orar por eles. Se você acorda de madrugada e tem esse hábito, vá no quarto do seu filho, ele vai estar dormindo, a sua filha, impõe as mãos e ore abençoando a vida dele ou dela. Faça isso, sabe? Adore ao Senhor e abençoe a vida dos seus filhos, porque a autoridade de pai, de mãe, de avós, espiritualmente falando, há autoridade sim, espiritual sobre a vida dos filhos e netos. Então, aproveite esse tempo. Quando você, porventura, Deus te acordar pela madrugada, você vai então ao quarto deles e ore, interceda, impõe as mãos e peça a bênção de Deus. Mas não só nesses momentos, mas que tenha você o hábito de falar com Deus sobre os seus filhos. Falar sobre tudo com Deus sobre os seus filhos. Deus, como é que vai ser, Senhor? Como é que vai ser a vida deles? Como é que vai ser a família deles? Como é que vai ser o esposo, a esposa? Como é que vai ser, Senhor? E poder então realmente colocar na presença do Senhor. Então Jó era um pai intercessor. Um pai intercessor. Nesta noite eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, a ser um pai, uma mãe, um filho, uma filha intercessora, sabe? Ou intercessor. Para que de fato você possa influenciar. Jó, ele influenciava os seus filhos, sabe? Mas não por palavras simplesmente. Jó não era muito de falar, mas Jó influenciava os seus filhos com o exemplo, sabe? Jó gostava de influenciar os seus filhos e fazia isso com o exemplo de vida de piedosa, com o exemplo de vida cristã que ele levava. Ah, irmãos e irmãs, como os pais, né, de hoje em dia precisam rever a sua agenda aí de oração, né? Como nós precisamos rever a nossa vida, falar, Deus, mas será que eu tenho buscado a Deus pelos meus filhos? Será que eu tenho clamado a Deus por eles? Quantos filhos, irmãos e irmãs estão se desviando do caminho? Crentes, pais e mães que não trazem seus filhos para a igreja. Ah, não, ele não quer mais ir. Um filho de 10 anos, de 11 anos, de 12 anos. Ah, ele não quer mais ir, não. Ah, meus irmãos, olha, estão cometendo um grande erro. Me lembro disso porque desde a infância eu frequento a igreja e a gente está na presença do Senhor. E como foi importante os momentos que a gente, não quero ir não, e que os pais falam, não, vai sim, é para ir, e tem que ir, sabe? Porque a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, então vai lá e ele vai ouvir a palavra. Agora tem muitos pais, irmãos e irmãs, preste muita atenção nisso, que tem negligenciado trazer os seus filhos para a casa do Senhor, para a escola dominical, para os cultos durante a semana, e isso vocês vão sofrer, podem, vão não, né? Quem sou eu para dizer que vai, mas poderão sofrer as consequências no futuro, de talvez ver filhos e filhas, sabe, perdidos no mundo, perdidos para o mundo. Ah, irmãos e irmãs, o mundo que nós vivemos não tem nada de bom para oferecer. Por isso é importante que nós possamos zelar pela vida dos nossos filhos e filhas, sendo exemplos para eles. Então, reveja aí a sua agenda, para buscar um tempo para orar pelo seu filho e pela sua filha, se você não tem feito isso, sabe? Para colocar o joelho no chão de verdade. Nossa casa, ela precisa sim ser um altar onde o fogo da devoção, sabe, de Deus, jamais deixe de arder. Precisa ver isso em nós, essa devoção, esse ardor, esse fervor espiritual, para buscarmos ao Senhor o tempo todo pelos nossos filhos. É claro que não é só pelos filhos, você vai orar por você, pela esposa, pelo marido, mas você vai orar principalmente, estamos hoje falando da nossa casa ser um lugar de oração. Nossos filhos, eles precisam ser mais impactados pela nossa vida de oração do que pelo nosso discurso religioso, sabe? Nossos filhos precisam ser mais impactados, de ver você orando, de ver você buscando o Senhor. De vez em quando aqui em casa, né, agora com esses cultos, né, ou devocionais todos os dias, a nossa filha, ela fala justamente, mas culto de novo? Para quê? Todo dia? Né? Muitas vezes ela questiona dessa forma. Mas a gente fala para ela, sim, minha filha, porque é preciso,
sabe? Porque Deus requer de nós, porque é assim que Deus se agrada. Eu digo, não fala dessa maneira, é ensinando essas coisas. Então nós precisamos sim ensinar os nossos filhos a serem impactados aí pela nossa vida de oração, de devoção a Deus. Mas como serão impactados se não virem isso em nós? Então, meus irmãos e irmãs, assim como você, né, faz a sua higiene pessoal todos os dias, assim como você acorda e vai deitar todos os dias, você arruma sua cama e depois desfaz à noite, assim como você faz essas coisas de forma habitual, tenha também o hábito de buscar o Senhor, de orar, de clamar, de colocar a vida da sua família, a sua também, nas mãos do nosso Deus. Os nossos filhos precisam nos ver mais de joelhos diante de Deus, sabe? Do que de pé, lutando de toda maneira aí com os problemas da vida. Nossos filhos precisam ter esse exemplo, para que eles também, no futuro próximo, sejam também homens e mulheres de oração, de intercessão. Meus irmãos e irmãs, temos perdido muito disso ao longo do tempo. As pessoas já não buscam mais a Deus como se buscavam antigamente, sabe? E hoje em dia, há pessoas que ficam na hora da leitura devocional com o celular ligado. E aí o celular faz o barulhinho da mensagem, ele para de ler a Bíblia para olhar a mensagem que chegou. Talvez você que está me ouvindo faça isso na sua casa, na sua vida, aí, na sua devocional. Tá? Pare com isso. Pare com isso. Sabe, irmão, separe um tempo para Deus de verdade. Sabe, não coloque lá a sua comida no fogo, agora eu vou fazer minha devocional, enquanto lá você tem que ir lá toda hora mexer o arroz. Não, não faça isso. Separe um tempo especial para Deus na sua vida. Que seja um tempo curto no seu dia, mas que seja especialmente separado para o Senhor. Sabe? De nada adianta você ficar aqui lendo a Bíblia, fazendo devocional, e o celular está do lado, e respondendo mensagem. Sabe? Isso não adianta, meus irmãos. É preciso buscar a Deus de verdade, sermos exemplos para os nossos filhos, sabe? Então, mesmo Jó, ele tendo passado aí pelo deserto da prova, que todo mundo conhece a história de Jó, né? Deus restaurou a sorte dele. Deus restaurou a sorte de Jó, diz a palavra, né? Restaurou a sorte dele, devolveu para ele em dobro tudo quanto ele possuía antes. Então, se ele já era rico, ele ficou mais rico ainda, sabe? Então, é preciso você entender que quando nós temos intimidade com Deus, Deus tem prazer em satisfazer o desejo do nosso coração. Então, meu irmão e minha irmã, é importante que através do exemplo de Jó, e eu quero reler o texto para você daqui a pouquinho, através do exemplo de Jó, você poder então, nesses dias, também ser exemplo para os seus filhos. Fazer do seu lar um lugar de oração. Fazer do seu lar um lugar de comunhão com Deus. Fazer do seu lar um lugar que agrade ao Senhor. Olha bem o que diz então o texto, eu vou reler para você. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem. Então, olha que maravilha. Jó, havia um ritual de purificação determinado por Deus. Então, Jó fazia isso, que os seus filhos fizessem o ritual todo completo. E ele oferecia as ofertas, sabe? Para que os seus filhos fossem santificados. Para que os seus filhos fossem santificados. Então, meu irmão, minha irmã, está na hora, né, de nós também buscarmos ao Senhor, né, para que nosso lar seja um lar de oração, um lar de busca, um lar da presença de Deus constantemente. Um lar de oração é um lar da presença de Deus. Então, que você possa gozar da presença de Deus na sua casa, na sua vida, o tempo todo, em nome de Jesus. Amém? Eu quero colocar uma canção, meus amados irmãos. Deixa eu ver se eu vou achar aqui. Eu pensei nele agora, essa canção, por isso que eu não havia separado. Geralmente eu separo antes, né? Mas eu acho que eu achei. É Casa de Bênção, da Eichla. Vamos ouvir essa canção? Enquanto isso, você pode aproveitar para orar ao Senhor, tá bom? Faça essa oração ao Senhor aí, na sua casa. Minha casa
Glória ao Senhor com essa canção, em nome de Jesus. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Cante ao Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Nunca mais, Senhor. Oh Deus, tu és necessário em minha família. Tu és indispensável em minha casa. Seja bem-vindo ao meu lar, Senhor. Aleluia. Minha casa será reconhecida. Minha casa será reconhecida. Eu creio. Como um lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Glória ao Senhor. Aleluia! Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, meus irmãos e irmãs, nesse momento. Enquanto a gente coloca essa música novamente baixinho, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, tá bom? Quero também fazer menção, né, agradecer ao Senhor. Nós íamos falar ontem, mas
não estavam conectados, né? Mas agradecer a Deus pela vida do irmão Genildo, né? Fez aniversário ontem. Deus abençoe, né, a vida dele, em nome de Jesus, todo o tempo, né? Que seja cada dia mais bênção na presença do Senhor. Quero agradecer a todos os irmãos também, irmãs, né? Que estão conectados conosco nesta noite. Vamos falar com Deus? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te dar graças, Pai, porque podemos estar na Tua presença, podemos, ó Deus, estar diante do Senhor através da Tua palavra e tal, ó Deus, realmente a cada dia buscando a Tua face, ó Pai. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã, nas suas necessidades, nas suas lutas pessoais, que cada um, ó Deus, seja alvo da Tua misericórdia e da graça do Senhor. Ó Pai querido, aqueles irmãos e irmãs que porventura passam por alguma enfermidade, que o Senhor, ó Deus, esteja atuando com poder e graça. Quero, ó Deus, continuar intercedendo pela vida do João, ó Deus, que é o patrão do nosso irmão Rodrigo, que o Senhor continue derramando sua graça sobre ele. Também, ó Deus, quero interceder diante do Senhor, ó Deus, pela vida dos demais irmãos, Pai, que porventura estejam enfermos, aqueles, ó Pai, que têm passado ou perdido, ó Deus, seus entes queridos por causa dessa pandemia, que o Senhor, ó Deus, conforte os corações. Ó Deus, abençoa a nossa família, abençoa os lares de cada irmão, de cada irmã, que esses lares sejam alvos da Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, que cada um de nós sejamos exemplos de vida com o Senhor, de vida de oração, de comunhão com o Senhor, para que outras pessoas, nossos filhos e filhas, possam ver em nós, ó Deus, que temos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Pai querido, abençoa cada irmão, abençoa cada igreja, Senhor. Eu peço também pela nossa nação, Senhor. Ó Deus, quantas disputas políticas, Pai, em meio aos problemas, ó Deus, sociais, em meio aos problemas de saúde, ó Deus, e ainda há os problemas políticos. Que o Senhor intervenha com poder e graça, não importando, ó Deus, para nós o que o Senhor vai fazer no sentido de, ó Deus, resolver o problema, porque o Senhor certamente vai fazer isso. Não importa se um está certo ou o outro está certo, mas eu sei que o Senhor sempre quer o bem da nação, o bem do Teu povo, e pelo bem do Teu povo, ó Deus, que o Senhor esteja resolvendo, Deus, esses problemas políticos, para que esta nação, ó Pai, ela possa continuar nesta caminhada, ó Deus, para que possamos crescer, ó Deus, como nação, crescer como igreja. Ó Deus, abençoa cada governante da nossa nação, cada um que está investido de autoridade, e que seja, Deus, a bênção do Senhor sobre eles. Também te peço pelos médicos, pelos enfermeiros, ó Pai, pelas pessoas que trabalham diretamente, ó Deus, com a área da saúde. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, seja protegendo, livrando, guardando, Senhor, dando a eles, ó Deus, a proteção necessária para que eles possam cuidar de outros sem contrair essa doença também. E que, ó Deus, de fato, Senhor, possamos ver erradicado esse vírus, ó Deus, no nosso país, no nosso planeta, até que o Senhor fez e deixou para que nós cuidássemos. Abençoa, Senhor, abençoa a nossa noite, nos dá uma noite de paz, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos então encerrar nesta noite. Quero dar uma boa noite a todos, desejando que todos tenhamos uma noite na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que amanhã, às 20 horas, se Deus quiser, estaremos aqui juntos, mais um momento com Deus, trazendo mais uma palavra para você e para a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus.